A minha convenção na igreja evangélica foi mais ou menos na idade de 14 anos, na igreja presbiteriana, na cidade de Teófilo Otoni. A data da minha convenção foi em fevereiro, que é o mês que se festeja o carnaval. E nesse tempo, os evangélicos usavam e congregavam na cidade de Teófilo Otoni, eles, para ter um lugar, duas coisas, para fugir do movimento do carnaval e também para anunciar o evangelho às pessoas que residiam nas fazendas do interior da cidade, as fazendas. E a minha convenção foi quando, no fazendeiro que era da igreja, pertencia à igreja luterana. E esse luterano, ele uniu com a igreja presbiteriana. E aí, ao ele unir com a igreja da presbiteriana, ele doou a fazenda para abrigar os crentes da igreja presbiteriana para ficar acampado durante o dia que eles, da época do carnaval. E ali eles ficavam acampados e para fazer um trabalho de evangelização nas fazendas. Por causa dos feriados, porque o pessoal tinha liberdade, aqueles que trabalhavam fechado ou não. E na época não era proibido transportar pessoas na carroceria do caminhão. Tinha liberdade. A lei não proibia. E tinha aqueles membros da Assembleia de Deus, do presbiteriano, da Igreja Evangélica Presbiteriana, que tinha caminhão. E ali tinha dois fazendeiros, aliás, tinha dois proprietários de que tinha caminhão, trabalhava com o caminhão no comércio, e eles então faziam o transporte dos crentes. Aí vinha coral, enchia de moças, rapazes, adolescente, enchia, eu me lembro que enchia 2 caminhões desses caminhões antigos, Chevrolet Internacional, que é os caminhões antigos daquela época. E enchia a carroceria dos crentes. E lá eles acampavam, na casa desse fazendeiro que tinha unido na presbiteriana. E ali eles faziam um culto e depois, durante o dia, eles saíam visitando aquelas casas que tem nas fazendas, assim, na roça, que é uma casa distante uma da outra. Às vezes tem que andar muito caminhando porque não tem estrada que vai carro. Tinha que passar naqueles caminhos onde é que passa animal, só pessoas que andam a pé. Não tinha jeito. E os veículos ficavam estacionados na fazenda. E aí eu era uma família, que na minha família a gente nunca tinha ouvido falar sobre Bíblia, nem porque não tinha rádio, na roça não existia rádio, como tem hoje.
Depois surgiu os rádios, a pila, né, que não tinha força. A fazenda não tinha luz. Não tinha luz. Antigamente, depois, começou um gerador que surgiu, a motor. Tinha um gerador abastecido com a óleo. E aí dava luz. Mas nessa época que eu converti, não tinha gerador. Era luz de querosene e aladim. Certo? Para transportar a gente era a lua, que iluminava a gente. Mas eles faziam essas visitas sempre de dia, né? Não tinha essa dificuldade de força para dirigir culto à noite, não tinha. Fazia os cultos de dia sim. E aí, a minha família, nós era mais ou menos 9 pessoas. E eu sou o caçula da família. Que hoje já estou com 84 anos de idade. Completei agora em dezembro de 2024. Hoje 23, 7 de dezembro de 2023. E aí eu converti, então, como já falei, na idade mais ou menos de 14 para 15 anos. E a minha família conhecia muito, era baile. As minhas irmãs, que era mais de idade, era bailarina. Bailarina assim, ia para as festas de baile e dançava a noite toda, até o dia amanhecer. Eu, como era mais pequeno, não frequentei baile, não. Mas eu gostava muito de estar ali, onde as pessoas ficavam tocando aquelas músicas, e eu ficava a noite toda ali também aceso. Igual esse menino aí, ó. Aceso, escutando, e ali eles tocando aquelas músicas que os evangélicos não entendem nos evangélicos, né? Era música desses cantam nos carnaval, etc. E eu ficava ali a noite toda, e com vontade de dançar também. Mas meus pais não deixavam, que era menor. E aí eles convidou quem queria aceitar Jesus. Mas primeiro eles faziam aquele evangelismo nas casas e convidava para que aqueles moradores reunissem na casa do fazendeiro onde eles estavam acampando. E ali eles faziam um culto. Para resumir, ali eles faziam um culto e no final do culto eles liam a palavra, eles pregavam, eles cantavam, o coral cantava, coisa que eu nunca tinha visto, nós não víamos aquilo, cantava o coral. Inclusive eu cantei no coral da igreja presbiteriana e muitos hinos que nós cantamos na igreja evangélica eu já sabia de lá, que era do Inário presbiteriano, por nome de Salmos e Hinos. E muitos hinos que contém na harpa cristã, eu já conhecia eles no Inário presbiteriano. E aí, nós éramos 9 pessoas e aproximadamente todos nós convertemos ao Evangelho. O ano eu não vou falar, porque não me lembro, mas sei que era mais ou menos a minha idade. Eu, sendo caçula, eu estava mais ou menos de 14 para 15 anos. E aí, foi assim a minha convenção. Então, todo esse ano que festa de carnaval, eu estou fazendo aniversário da minha conversão, que eu aceitei Jesus como Salvador. Na verdade, que eu fui convidado por uma colega de serviço, que ela trabalhava junto num restaurante que eu trabalhava. E ela pertencia à Assembleia de Deus e eu à presbiteriana. E aí houve uma festividade
da mocidade, me parece que é um congresso de jovens, na Igreja Rua São Paulo, 1341. E essa colega minha, ela me convidou para ir nessas festividades de jovem. E eu aceitei. E chegando lá, eu gostei muito do trabalho das Assembleias de Deus, as jovens que tocavam violão, cantavam. E eu gostei muito daquele trabalho, certo? E aí vi lá umas moças tocando violão. E sabe como é que é rapaz solteiro, né? Fica de olho assim nas moças. Aí eu logo cresci o olho. Falei, lá tem muita jovem, eu vou frequentar aquela igreja. Gostei lá da mocidade lá, que a igreja tinha um convívio assim, né? E continuei frequentando ali, gostei. E fui observando a doutrina, os hinos, porque eu já era membro da Assembleia da Presbiteriana há muito tempo. Eu conferi os hinos, as pregações. Tinha algumas coisas que modificava os costumes de orar. Era bem diferente. Lá não ora assim, a igreja toda, cada um orando coletivo. Lá um ora e os outros só confirmam, amém, certo? Assim seja. Hoje que pode ser que diferenciou um pouco a igreja presbiteriana tradicional, porque hoje existe a presbiteriana renovada. Essa já é a presbiteriana pentecostal. Eu indo para um trabalho já na presbiteriana, que eu já era membro há muitos anos, aí eu mais meu pai passando perto, eu falei assim, quem são esses que estão cantando ali? E meu pai falava assim, aqui são os Pentecostes. Tá tudo englobado, certo? E aí, menino, eu comecei a frequentar a Igreja Assembleia de Deus, Rua São Paulo, 1341, coral, festividade. E fui gostando. E ali os membros já começou a me explicar sobre o batismo do Espírito Santo, porque os presbiterianos eles criam que quando a pessoa converte, na verdade a convenção é pelo Espírito Santo. Mas como o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder, eles me explicavam, os membros da Assembleia de Deus, como era o batismo com o Espírito Santo, que eu não cria. Não cria, não, e nem orava. E aí eu fui estudando, assistindo os cultos. E isso foi um espaço de 6 meses, porque era um tempo de a gente pensar, conhecer os bons costumes, a doutrina. Em 1965, eu fui batizado nas águas. Porque no ministério da Igreja Presbiteriana, aí agora eu já vou falar sobre o meu batismo. Os assembleanos, o ministério não aceitava a pessoa para ser membro se não fosse batizado por imersão. E eu era batizado na Igreja Presbiteriana por aspersão. É como os catolicismos que punham água na cabeça. E a presbiteriana ele aceitava Jesus, era batizado, porém por aspersão. Minha família toda foi batizada por aspersão. E os que uniram a Assembleia de Deus
tiveram que batizar novamente, porque o batismo pela a fé o batismo é por emersão, e eu era batizado pela aspersão. A continuação o início da congregação de Jaqueline, vindo de São Benedito, da direção do regional de São Benedito. Pela pregação do Evangelho nos cultos, ao ar livre, nos bairros, o bairro Jaqueline, um bairro mais aproximado da região de São Benedito. Ali dá mais ou menos uns 15 minutos da subsede de São Benedito, na congregação do Jaqueline, onde iniciou, que é ali na beirinha do asfalto, ali onde é que é o Carajás. A primeira congregação do Jaqueline surgiu aproximado da Avenida Brasília, mais ou menos 10 minutos. Pelo pastor Oliveira Gabriel, pastor regional de São Benedito, através de evangelizar os bairros de Jaqueline, achou-se bem alugar um salão aproximado da subsede para pregar o Evangelho e os que iam entregando para Jesus ter um culto mais aproximado da residência, que é Jaqueline. E ali é o seguinte: para dirigir o culto nessa congregação de Jaqueline, era escalado cada domingo um membro. Não é pessoa que fosse diácono, nem presbítero, nem evangelista, e nem pastores ali local, mas um membro em comunhão. O pastor indicava para dirigir o culto na congregação de Jaqueline. Hoje, domingo, você vai dirigir o culto da congregação de Jaqueline. Era escalado. E eu fui um dos escalados. E o Zé Teixeira hoje vai ser o dirigente do culto de Jaqueline. Mas a frequência era pouca, porque os convertidos também eram um número pequeno. Então eles não sabiam como cantar os hinos, nem como pregar ou ler a Bíblia. E aí, eu era escalado, por exemplo, vou falar da minha pessoa, na época que eu era escalado. E o Zé Teixeira o irmão Zé Teixeira vai dirigir o culto do Jaqueline hoje. Aí naquele momento, eu convidava os irmãos da igreja: você pode ir comigo lá? Aí, convidava mais ou menos uns 4, não é mais não, uns 4 pessoas, para que pudesse ajudar eu a cantar os hinos ali, porque os outros eram novo convertidos e não sabiam cantar os hinos. Aí essas 4 pessoas íamos não deslocando muitos membros do culto da regional. Aí chegava ali, aqueles irmãos iam cantando os hinos, me ajudando, e eu comandando o culto, dirigindo o culto. E depois um daqueles irmãos dava um testemunho, pregava uma palavra. E depois eu fazia o sermão. E aí então, eu dava oportunidade, o irmão cantava um hino, dava um testemunho, ali para fechar o horário, que era 1 hora de culto. Porque se eu não convidasse, eu teria que fazer tudo, porque eu teria que cantar os hinos,
eu teria que ler a palavra, e aí ou então eu tinha que pregar aí quase 1 hora. Aí, enquanto esses irmãos que eu convidava, que era mais ou menos 3, não convidava mais do que isso não, porque o número da subsede também era pequeno. O espaço lá, a congregação era pequena também, certo? E aí esses 3 pessoas me ajudavam a cantar. Aí apresentava ali as visitas que vinha também, algum que não congregava no Jaqueline, via que já tinha aquele culto ali aproximado. Vinha as pessoas, porque ali era perto. Para vir de lá e para São Benedito, naquele tempo eu considerava que estava longe. E ali aproximou então os moradores do bairro. Assim iniciou a congregação de Jaqueline, na casa do sogro da irmã Sônia. Eles alugaram um salão no terreno da casa do sogro da irmã Sônia. Ela vai confirmar essa história aí. E aí, foi se rolando. As almas foram entregando para Jesus. E aí, veio o espaço do tempo que o salão já não abrigava mais o número. Aí agora é que surgiu a ideia de comprar um terreno para construir a igreja de Jaqueline, porque lá era um salãozinho. Não vou falar com você o espaço que durou, porque senão eu não tenho memória. Mas o início foi assim. E aí, comprou o terreno, que é aonde mora a irmã Lourdes Estrela, que talvez vai entrar ainda. Aí já foi o terreno que a igreja comprou. Quando eu fui selado com o batismo do Espírito Santo, foi na congregação do Jaqueline. E numa vigília, que nós tínhamos uma vigília, que ela começava 11 horas da noite, e ia mais ou menos até 4h30 da manhã. Era a vigília. Era no porão. Tinha a nave em cima e tinha um porão embaixo. E nesse porão, nós tínhamos uma vigília. Testemunho de uma bênção que eu recebi. E aí, nessa época, eu já tinha sido doutrinado, ensinado sobre como orar, como buscar o batismo com o Espírito Santo. E eu comecei a orar para Jesus me batizar com o Espírito Santo. Hoje até tem diferença um pouco. Ele está sendo assim. É difícil estar assim, orando, assim nos cultos de oração, ver os irmãos orar. Jesus me batiza com o Espírito Santo. Jesus, eu quero ser batizado no Espírito Santo. Era assim. Depois vai mudando assim, né? E eu fui orando num culto de vigília. Começava às 11 horas da noite e terminava 4h30 da manhã. E teve um pastor, já bem após as mudanças regionais, um pastor de nome Antônio Araújo. Está lá na São Benedito. Esse pastor Antônio de Araújo, ele ficou aqui na região de São Benedito, me parece que 1 ano, mais ou menos. Não ficou muito tempo, não. Também já passou para a eternidade, certo? E ele falou comigo assim, eu já tinha 5 anos que eu estava orando para Jesus me batizar com o Espírito Santo e eu não recebi.
não tinha recebido o batismo com o Espírito Santo. E ele falou comigo assim: eu podia te ajudar para o ministério, mas é que você precisa ser batizado no Espírito Santo, ou seja, com o batismo do Espírito Santo, que é a mesma coisa. E aquilo me chamou a atenção e me levou a sério eu orar mesmo com fé, porque eu pensei assim, que está impedindo eu no ministério, então eu não sei batizar com o Espírito Santo, eu vou levar mais a sério e vou pedir. E comecei a orar. As orações duravam mais ou menos 1 hora de oração de joelho, 1 hora de oração de joelho. Não é hoje que é 5 minutos, meia hora, não. Era 1 hora de oração no joelho. Cantava os hinos, orava 1 hora, depois lia a palavra e terminava. E eu comecei a orar: Jesus, me batiza com o Espírito Santo, me batiza com o Espírito Santo. E aí, quando foi mais ou menos 3 horas da manhã, eu comecei a enrolar, falar a língua assim, sinal que Jesus, que eu estava sendo, que eu ia ser batizado no Espírito Santo. Aí o pastor, que era pastor nessa época, por nome de pastor José Nicomédio, impôs a mão assim na minha cabeça e falou: irmão Zé Teixeira, continua orando. Ele tinha dom de impor as mãos, de Jesus batizar com o Espírito Santo. Continua orando que Jesus vai te batizar no Espírito Santo. É o maior milagre e bênção que eu recebi. Porque tinha 5 anos que eu já estava na Assembleia de Deus e não era batizado com o Espírito Santo. Eu orava, mas não era batizado. Aí eu fui, irmão, enrolando na língua e comecei a falar língua estranha. E sabe quantas pessoas foram batizadas no Espírito Santo nessa vigília? 7 pessoas. Jesus batizou com o Espírito Santo, assim, falando língua estranha, parecia um coral. E tinha um adolescente, mais ou menos, desse menino aqui, ó. Essa adolescente, todo mundo parou de falar língua estranha e ela não. Ela foi falando língua estranha e levantou, fechou a igreja assim, que já era 4h30 da manhã. E essa adolescente foi para a rua fora, assim, falando em língua estranha. Enquanto ela foi para um lado, eu vim por outro. Essa menina foi falando língua estranha. Isso aí eu falo com você que eu fico vendo que milagre, como é que é a coisa, que benção. É o maior testemunho que eu tenho que dar aqui. A Assembleia de Deus do bairro Jaqueline, começando do início como iniciei, ela, em primeiro lugar, representa o tempo, a hora da minha residência, que foi a congregação mais aproximada depois que eu saí dos Estados Unidos, São Benedito, né? O Jaqueline já aproximou da minha casa. Você viu ali, e daqui ali na igreja da Irmã Lourdes. Mais ou menos 10 minutos. E aí, para mim, congregar, ficou pertinho, né? Que daqui lá nos Estados Unidos eu gastava, na época eu era muito bom para andar, não é igual ando hoje. Eu fazia com 20 minutos daqui lá na rua Estados Unidos. Você sabe onde é, né? Eu fazia com 20 minutos. Mas aí era com o menino nas costas, a mulher com nas costas e eu também. E nós íamos, ó. Não tinha rua também não, era no caminho.
Não tinha essa rua asfaltada. O ônibus parava lá no 0 hora. 0 hora talvez você não lembra. Mas Carajá você lembra. Tempo de chuva, igual chuva essa aí, o ônibus só trazia o pessoal ali. Ele não tinha um morro ali que subia ali, onde é que tem aquela igreja, Assembleia de Deus Mundial. Ali era terra, né? E esse ônibus ficava deslizando, porque ele vinha cheio, ali o pessoal descia tudo e vinha para Jaqueline caminhando. Aí ficou mais perto para me congregar, né? Os irmãos eram o mesmo que eu conhecia lá de São Benedito, que era o que se congregava aí. Mas para mim me ajudou muito. E aí a frequência para mim ficou bem aproximada da minha casa. Mais ou menos 10 minutos. Porque os membros são os mesmos que nós congregava junto lá nos Estados Unidos, em 200. E aí eu congregava, ficou pertinho para mim. Na verdade que nós tinha ponto de culto lá em Baronesa durante a semana. E eu já estava aqui no Jaqueline. Mas a gente ia lá. E aí ficou aproximado então para mim congregar. Para mim congregar era mais perto. Na verdade que nesse tempo eu já tinha até carro. Porque carro eu adquiri carro mesmo foi no tempo na década de 1995 é que eu adquiri veículo. Eu andava aqui, nem de bicicleta não era, porque depois que eu casei aqui, eu parei de andar de bicicleta, porque eu parei de andar de bicicleta praticamente depois que eu mudei para aqui. Eu já vim até do centro da cidade de bicicleta aqui, quando eu construí meu barracão. Saí de bicicleta lá, ó. Que eu morava, né, na República, lá perto da rodoviária. Morava em Costa Rica, na rodoviária. Foi importante, porque, inclusive para mim levar a minha família, que nesse tempo eu ainda não tinha nem carro. O carro mesmo, eu já adquiri carro mesmo quando eu andava para ir lá para São Benedito. Já foi mais ou menos da data de 1995 que eu aposentei. Mas até aí nós lá fazia a pé, com o menino nas costas ainda. E aí foi uma das coisas maior foi a distância para conduzir os meninos pequenos, certo? Eu, às vezes, caminhando e ela eu com um menino nas costas, para lá, para cá. Isso aí já foi uma coisa que adiantou muito para mim. Foi muito bom. E outra coisa, já está aproximando da minha idade. Que nessa época eu era mais novo. Hoje em dia eu estou, pela graça de Deus, ainda faço caminhada daqui a Venda Nova a pé. Se precisar de eu ir daqui a pé lá agora, eu vou andando e volto. Com o sol quente do jeito que está aí. E não sinto nada. Posso sentir algum cansaço assim que eu vou andando mais devagar. Porém, se falar assim, eu preciso que você vá lá em Venda Nova agora, não tem carro nenhum, eu saio daqui a pé e volto. Não pego nem ônibus, porque o ônibus aqui demora mais ou menos 40 minutos para passar essa lotação aí. Melhorou no tempo para mim congregar. A congregação dos dirigentes pastores, eu aprendi a adaptar com todos. Respeitei a todos os meus pastores, certo? Sem dificuldade nenhuma. Conheço a maneira de cada um trabalhar. Trabalhei com muitos regionais aqui. Lá em São Benedito, se você passar lá, você vai ver. Todos eles, partindo do tempo da irmã Sônia para cá, eu, inclusive,
tem um aí que é pastor, que canta no coral, você sabe. Aquele pastor tem a maior história da minha residência aqui em São Benedito, porque ele que me recebeu aqui, que ele era o segundo dirigente da época, o pastor Walter Benedito, que rege aquele coral. Isso é um fato também que é um dos maiores testemunhos, que até hoje está aí com vida, forte, regendo o coral. Sempre quando eu sento perto dele, eu falo assim, esse aqui é o meu companheiro. Falo com os pastores, tudo que vai passando, né? Falo, esse aqui é o meu companheiro que me recebeu aqui em 1969. E ele está ali regendo o coral. Irmão, isso aí é uma bênção maior que eu tenho aqui também. Mas o mais assim, pastores, para mim todos são iguais, que está fazendo a obra de Deus. Agora, a diferença de trabalhar é diferente. Cada um trabalha de uma forma. Então, para mim, eu estou satisfeito. Fui dirigente de congregação por aqui, mais perto. A mais longe que eu dirigi foi Azteca. E a outra a primeira que eu dirigi, que eu saí para dirigir, foi Juliana. Isso também é uma história muito longa também. Quando eu saí para direção de igreja, foi Juliana. Inclusive tem uma revista aí, que tem, como começou o trabalho de Juliana, tem um testemunho que eu dei lá e o pastor Luiz Carlos colocou na revista. Então, o meu testemunho aqui é só isso, para mim eu estou satisfeito. De manhã da idade que eu estou fechando, que eu frequento com 10 minutos de caminhada, né?